Sim. Então, bora. Vamos lá. Então, aqui é a primeira semana, né? Já li aqui com vocês a primeira parte, já li o textinho também, que a gente está falando de feudalismo, cruzada, burguesia e tal. Agora a gente vai para a questão 5 e 6. Já falei sobre a burguesia. Já resolvi essa questão também com vocês? Já, né? Essa 4? Ou não? Essa aqui. Já resolvi, gente? Responde para nós. Eu acho que sim, professor. Já? Ah, então beleza. Então vamos para 5 e a 6 para a gente terminar. Ah, não, só a 5. A gente já começa a semana 2 já. Então vamos lá. Que ali a mulher tenha sido uma inferior é algo sobre o que não há dúvida. Nessa sociedade militar e viril, com a subsistência sempre ameaçada e onde, por conseguinte, a fecundidade era antes uma maldição do que uma bênção, a mulher não era honrada. E parece que o cristianismo pouco fez para melhorar sua posição material e moral. Ela é a grande responsável pelo pecado original. Então, esse aqui é um texto do Legoff, A Civilização Ocidental Medieval. Esse cara aqui é um ótimo historiador, tá? Quem for estudar história aí vai ler bastante texto dele. Com base no texto, analise qual é a visão da sociedade feudal tinha da mulher. Então, sobre esse textinho aqui, eles estão falando bem ou mal da mulher aqui? E aí? Olha pra você ver, ó. Vou até grifar pra vocês, ó. Acho que tá falando mal, professor. Tá falando mal. Ó, a mulher, uma inferior, a sociedade militar com substância, sem menção única e contém a fecundidade. A fecundidade, né, que no caso é gerar o filho, era uma maldição do que uma benção. A mulher não era honrada, então ela não era uma pessoa digna de honra. Parece que o cristianismo fez melhorar sua posição material e moral. Ela é a grande responsável pelo pecado original. É o pecado original que origina tudo, né? Que é o sexo, o coito. Então vamos lá. Vamos fazer a resposta aqui. Ó. Com base no texto, analise qual a visão da sociedade feudal tinha da mulher. A mulher não tinha uma posição favorável no período medieval, pois não participava das decisões políticas do clero, dos reinos, dos reinados, etc. Portanto, sempre ficava à margem da sociedade. A mulher, o que eu escrevi aqui? Ó? A mulher não tinha uma posição favorável no período medieval, pois não participava das decisões políticas, do clero, dos reinados, etc. Portanto, sempre ficava à margem da sociedade. Então, na época, as pessoas consideravam a mulher como um objeto, tá? Então, por exemplo, para que a mulher servia na época? Para cuidar dos filhos, para trabalhar na lavoura e tudo mais, e para cumprir seu papel de mãe, né? No caso. Outros papéis, por exemplo, para ser um sacerdote, igual um padre, um bispo, mulher não entrava. Quando o rei morria e só tinha descendentes mulheres, elas não assumiam o poder. São raros os casos que as mulheres assumiam o poder na época medieval. Então, professor, mas na Inglaterra é uma rainha, Elizabeth. Mas ela, na Inglaterra, só se permitiu mulher depois de um tempo, tá? Não foi sempre assim, não. Então, o que acontece é que as mulheres sempre eram tratadas à margem da sociedade quando a gente fala sobre feudalismo, tá? Sem contar as que foram perseguidas por bruxaria e etc. Então, não era
uma boa ser a mulher nessa época, não, tá bom? Então é isso, eu completei aqui a primeira semana, então vamos só ler o texto aqui da segunda semana, que daí a gente já começa, se duvidar até dá para fazer a primeira atividade aqui, daí a gente já começa da segunda semana, na semana que vem. Então vamos lá, segunda semana aqui, ó. Mundo moderno e a conexão entre sociedades africanas, americanas e europeias. Então, mesma temática. Objeto de conhecimento: a ideia do novo mundo, ante o mundo antigo, permanência e rupturas, a mesma coisa. As habilidades: identificar conexões e interações entre sociedades do novo mundo, da Europa, da África, da Ásia, contexto de navegações, indicar a complexidade e as interações que ocorrem entre o Oceano Índico e Pacífico. Então, isso aqui está falando sobre as navegações, tá? Então, a gente vai estudar isso. Conteúdos relacionados: mercantilismo, colonização e mercantilismo, constituição dos estados e características do absolutismo. Já vamos aqui direto para o mercantilismo. Isso aqui é importante vocês entenderem, tá? O que foi mercantilismo. Isso aqui é a base de tudo para vocês aprenderem as navegações. Então lá, caro estudante, nessa semana você irá identificar as características das políticas mercantilistas adotadas pelos países europeus e analisará seus desdobramentos. Bons estudos. Uma breve apresentação. Os estados nacionais, os países, começaram a se formar no século XII. Então, esses países aí, quem gosta de futebol, é França, Espanha, Portugal, Holanda, Grã-Bretanha, né, que é a Inglaterra e tudo mais, eles começaram a se formar por volta desse século. Professor, quando começa o século XII? Vamos ver se vocês sabem. Alguém sabe? Quando começa o século XII e quando termina? Sei não, professor. Século XII. 12 menos 1, 11. Completa com 01. Daí não é século XII que a gente está falando? Então você coloca o 12 de novo e coloca o 00. Então ele vai o quê? De 1101 até 1200. Então o século XII é esse aqui. Não é difícil não, tá, gente? É só pegar o século XII, faz 12 menos 1, 11. Completa com 01. Depois no século XII, põe o 12 aqui e 00. Só isso, certo? Se você gravar esse jeitinho que você sabe. Então ele está falando desse meio tempo aqui, ó, de 100 anos. Sendo que o primeiro deles foi Portugal, que se tornou independente em 1139. Então Portugal foi um dos primeiros países a se tornar independentes. Tanto é que foi um dos países que descobriu o Brasil. Descobriu que a América existia também na parte do sul. O fortalecimento desses estados só foi possível graças ao apoio da burguesia. Professor, quem que era a burguesia? Burguesia sempre, quando fala essa palavra burguesia, vocês lembram disso aqui, ó. Sempre, ó. Ó, tentar aqui com a burguesia, ó. É gravado aqui, ó. Comerciantes, feirantes, bancários, isso era a burguesia, quem tinha dinheiro, tá? Pois ela ajudou a financiar a manutenção do Estado em troca de benefícios. Cada país adotou uma estratégia diferente para se enriquecer. Esse processo de acumulação primitiva de capital foi chamado de mercantilismo. Agora ele vai explicar o que é. O controle da economia pelo Estado ocorria com a concessão de benefícios para alguns comerciantes e restrições de comércio para outros, principalmente de outros países. Era uma intensa disputa para saber qual país teria mais poder econômico que o outro. Vejamos a seguir algumas dessas estratégias. Olha lá, o dinheiro da Idade Média era o ouro, e uma das suas formas diretas de se enriquecer era extraindo o ouro e a prata das minas. A Espanha adotou uma política chamada de metalismo. Isso aqui é importante também. Ó. O que é o metalismo? É de metal. Então é o acúmulo de ouro e prata, que consistia em explorar territórios em busca dos metais preciosos. Para alcançar esse objetivo, os espanhóis foram em busca de novos territórios. Foi dessa maneira que descobriram o Novo Mundo. Então foram os espanhóis, na verdade foi o italiano, que chama Cristóvão Colombo, que veio primeiro à América. Só que ele foi a mando dos espanhóis. Então o Cristóvão Colombo representava a Espanha, não a Itália, que mais tarde seria chamada de América. No novo continente, eles encontraram rapidamente o ouro, uma vez que tiveram contato com o povo Inca,
que usava ouro em abundância. Assim, a Espanha procurou se enriquecer com esse ouro e se mantém forte na disputa mercantil. Então, a primeira coisa que eles pensavam é o quê? Acúmulo de ouro. Portugal também tentou adotar o metalismo como forma de enriquecimento, mas quando chegaram ao Brasil, encontraram uma terra vasta, com uma natureza bela, mas não encontraram ouro. Então, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, isso aí vocês têm que saber. Quando que foi? Mil e? Quando que foi descoberto o Brasil, gente? Mil e 500. Janeiro de 1500 foi descoberto o Brasil, tá? Usaram então a estratégia de colonialismo, ó, colonialismo, que consiste em extrair riquezas de sua colônia. Os ingleses adotaram uma medida diferente dos ibéricos. Por conta da grande população da produção de lã em seu território e do algodão em sua colônia americana, os ingleses usaram a estratégia de comercialismo, que consistia em focar no comércio, principalmente marítimo, para se enriquecer. O principal produto de exportação era o tecido vendido a um custo baixo devido à grande quantidade produzida. A França usou um modelo diferente dos outros, o colbertismo. Deixa eu ver aqui, entrou. Pedrinho? Não é Pedrinho. O colbertismo consistia em vender seus produtos de luxo a valores maiores e controlar os gastos do governo. Uma estratégia que a França e outros países adotaram é a balança comercial favorável. O que é balança comercial favorável? Isso aqui, ó. Quando você vende mais do que você compra. Você pensa numa balancinha assim, ó, de libra. Ô, Jota, tá te escutando ou não? Não é, você não tá me escutando? Quem tá falando? É Hugo, professor, é Hugo. É o Hugo? Ué, mas como quem não tá escutando? Vocês estão escutando? Eu tô escutando. Ué. Entra e sai de novo. Sai e entra de novo, quer dizer. Entra de... Sai e entra de novo, Hugo. Agora tá... Ele que tá quieto agora. Ele deve estar com o microfone mutado. Entendi, agora tá escutando, professor. Ah, então beleza. Então tranquilo. Qualquer coisa, depois eu vou postar o vídeo lá no YouTube. Daí você perdeu uma parte, você é só olhar lá. Beleza, Já que eu beleza. passo o link pra você aí. Então aqui, ó. O que é balança comercial favorável? Quando você vende mais do que você compra, certo? Então é a mesma coisa você pensar, por exemplo, numa mesada aí que vocês devem ganhar. Então seu pai e sua mãe lá dá 50 conto por mês pra vocês gastar o que vocês quiserem. Se vocês forem juntando dinheiro e não gastando nada, depois de um tempo vocês vão ter bastante. Agora, se você toda vez, todo mês, você receber os 50 reais e gastar os 50 reais, daí você não vai ter nada, certo? Você não vai conseguir juntar. Então é mais ou menos isso que os países faziam. Que nada mais é que aumentar as exportações, as vendas, e diminuir as importações, as compras. Tá vendo? Aquilo que eu falei, ó. Aumenta as vendas, diminui a compra. Quanto mais você vende, mais dinheiro você ganha. Quanto mais você compra, menos dinheiro você vai ter. Para auxiliar no controle da balança comercial, os países criaram impostos sobre exportações e valorizando assim produtos feitos no país, era chamado de protecionismo. Professor, como assim? Quando você vai comprar alguma coisa de fora, por exemplo, vocês que gostam de celular, então você vai lá comprar o celular. Vamos supor que isso aqui seja um iPhone, vocês querem comprar um celular para jogar aí. E um iPhone hoje, o mais modernoso aí, quanto que tá esse trem, vai? Deve estar um absurdo. Deixa eu ver aqui. Qual, Nossa, mil, qual iPhone que tá agora? O mil 11, e sei lá pouco. eu? Qual que é o mais novo? iPhone 12. Tem o 12? Então 12S Pro Max. Aí, ó. 7 mil credos, pai. 7 mil reais ó, um iPhone. Ó. Que roubo. 7 mil, 8 mil, tá vendo? Então o que que acontece? 8 mil reais no celular. Mas professor, ele custa 8 mil reais? Então, não custa. Ele não custa tudo isso. Porque isso aqui tem o imposto do Brasil. Então se você for em site, por exemplo, o eBay americano, vou ver se esse. Não, esse aqui não é o americano. Eu quero o americano. Acho que esse é o americano. iPhone 12.
Esse aqui tá 6 mil. Esse aqui não, eu quero em dólar. Vamos ver se a gente acha em dólar. Vou colocar aqui, ó, eBay. Colocar Amazon. Euro. Quero.com aqui. Isso. Quero esse. Vou colocar aqui, ó, iPhone 12. Vamos lá. É o mesmo que eu vi lá. Cadê o preço dele? Aqui, esse aqui que é o preço dele? Não. 55 dólares, nunca. iPhone 12, filho, você é doido? Ué. É isso que eu tô pesquisando. Um iPhone mais caro. Deixa eu ver aqui, cell phone. Aqui, ó, 819 dólares. Aqui, ó, 4 mil dólares. Só que esse aqui também é iPhone. Aí, ó, 600 dólares ao 11, ó. Tá vendo? 600 dólares. O dólar, vamos colocar que tá 6 reais. Mais ou menos. Quanto que tá o preço do dólar? Deixa eu ver aqui, ó. Professor, eu vou sair e entrar de novo pro meu próximo meu Google aqui. Demorou, tá bom. Tá 5,27, ó. 5,27. Então, se a gente abrir a calculadora aqui, ó. Deixa eu abrir a calculadora, ó. Quanto que custa o iPhone, ó. Vezes 5,27. Então, o iPhone custa R$ 3.209, mais ou menos. O iPhone 11 Pro. Se você for pesquisar no Brasil, iPhone 11 Pro. Vamos ver quanto que a gente acha. Aí, ó, 6 mil. Tem até uns mais baratos aqui, ó. 64 No Brasil GB. é tudo roubo. Então, por causa disso que eu tô explicando pra vocês aqui, ó. Protecionismo. O que é o protecionismo? Como o Brasil não produz iPhone, tem outras empresas aqui no Brasil que produzem telefone aqui. Samsung produz aqui, se eu não estou enganado. A LG produz aqui. Se não produz tudo, pelo menos monta para cá. Então dá emprego para gente daqui. Então, se o Brasil pegar e não colocar taxa de importação nesses produtos, vai para você ver quanto que o Brasil coloca de taxa. Ó, o negócio custa 3.209. Eu dei uma pesquisada aqui, ó. Ela custa 6 mil reais, então é o dobro quase do que ele custa. Se você for para os Estados Unidos, por exemplo, você consegue comprar por esse preço. 3 mil reais você compra um iPhone, mais ou menos. Mais ou menos esse preço aqui. Então, o que que acontece? O protecionismo na época das navegações era o quê? Você colocar imposto em produto importado, igual o Brasil faz hoje em dia. Então, computador, celular, tablet, essas coisas, eles tudo colocam imposto, entendeu? Eles colocam imposto para que venha mais caro mesmo para o Brasil arrecadar dinheiro. Certo? Para eles arrecadarem mais dinheiro com imposto, já que não está gerando emprego no país. Então, isso é uma medida protecionista, certo? De proteger a economia. Atividades. Vamos para atividades. Vamos lá. As medidas mercantilistas foram adotadas como forma de enriquecimento nos países europeus. Analisa uma consequência dessas políticas econômicas para a América. Bom, para a América foi tudo ruim, né? Porque aonde que eles extraíam ouro? Da América. Aonde que eles escravizavam os indígenas? Da América. Aonde que eles tiravam as florestas? Da América. Então, a América foi a colônia de exploração deles. Então, o que a gente pode colocar aqui? A América serviu como um território. Ô, professor, essa aula aqui você vai postar lá no YouTube mesmo, não vai? Vou colocar lá. Depois eu passo o link para você se quiser. Tá. Daí eu te passo lá. Então aqui, ó. A América serviu como um território produtor de matérias-primas, tais como, né, vamos lá, ouro, prata, madeira, escravos, etc. A América só tomou na tarraqueta, certo? Só tomou na jabiraca. Porque quando os portugueses espanhóis chegaram aqui, começaram a matar os indígenas, muitos morreram por doenças,
começaram a extrair o ouro, escravizar eles, então detonou tudo, certo? Tanto é que ao tanto de índio que vocês já devem ver aí na rua, né, andando de boa e tal, não tem nenhum, né? Por quê? Porque os portugueses mataram quase todos. 2. Mapa 2. Não dá para resolver até a 2 aqui. Depois eu vou deixar, porque daí na próxima aula eu termino os exercícios. Os outros exercícios são maiores, eu termino depois. Cada país adotou uma medida mercantilista diferente. Avalie qual das medidas você considera mais eficiente e justifica o motivo. Então aqui as medidas, ó, tem o cobertismo, que é a França vendendo os produtos mais caros. Tem um comercialismo, que é da Inglaterra. E tem um colonialismo que, no caso, a Espanha e Portugal fizeram. Eu vou falar de todos, tá? Então vamos lá. Colonialismo. Quem fez o colonialismo foi Portugal e Espanha. Pessoal, vocês não entenderam alguma coisa? Ah, professor, não entendi a palavra, não entendi a resposta aqui que você deu na 1. Pode me falar, tá? Eu não estou perguntando, mas se vocês não entenderem, tiver com alguma dúvida, vocês me interrompem aí. Pode, ó, professor, não entendi tal coisa, explica para mim de novo. Eu explico. Beleza. Tudo bem? Beleza. O que é o colonialismo? Extração de ouro e prata. Tudo que é riqueza, né? Vou colocar riquezas aqui. Da colônia. Aí tem o cobertismo. Aqui, ó. Vai com L. Cobertismo. Cobertismo. Cobertismo foi a França. Venda. Vou colocar aqui a França. França. Venda de produtos. Entre aspas, caros, né? Até hoje a França vende. Caros. De alto padrão. A França começou a exportar isso. Então, perfume, talher de ouro, talher de prata, castiçal, coisa de vidro. Então, a França baseou mais isso. Já a Inglaterra foi sobre o comercialismo. Comercialismo. A Inglaterra. Vendiam produtos industrializados, com tecidos, próprio aço, etc. Vidro. Então, o que acontece? Ele está perguntando aqui qual das medidas você considera mais eficiente. Gente, é mais eficiente, no começo foi o colonialismo, que só extraíam as riquezas, não tinham gasto com nada. Só que depois de um tempo, esse ouro e essa prata aqui iam servir para vender alguma coisa, para comprar alguma coisa. Daí, o comercialismo começou a ganhar de lavada dos outros. Por quê? Porque a Inglaterra vendia muita coisa, muita roupa, muita coisa. Então, o volume era muito grande. Então, com o volume, a Inglaterra conseguia vender mais produtos. Então, a longo prazo, foi melhor o comercialismo. Comercialismo atingiu o melhor modelo econômico que deu origem ao que a gente chama de capitalismo. Depois, nas próximas aulas, eu explico. Pessoal, eu vou parar por aqui, porque depois eu tenho que postar o vídeo também. Para não adiantar muito, porque senão a gente vai ficar adiantado, daí a gente não termina a semana certinho. Daí na próxima aula eu começo a partir da 3. Na primeira semana, vou colocar começar que 3. Segunda semana. Eu anotei aqui, que daí na próxima aula a gente já começa aqui da questão número 3. Certinho? Beleza? Beleza, professor. Depois